quinto módulo de revisão dos conceitos da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, este módulo dedicado ao princípio dos trabalhos virtuais. Portanto, o que é que se pretende neste modo de abordar? Fundamentalmente é a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais ao cálculo de reações de apoio ou de esforços em secções de estruturas isostáticas. Primeiro, há que ter bem presente o conceito de trabalho de uma força. Portanto, para a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, importa compreender que o trabalho de uma força ou de um momento é dado pelo produto interno da força ou momento, pelo deslocamento ou rotação sofrido, sendo traduzido, portanto, pela expressão matemática do produto interno, entre duas grandezas vetoriais, a força e o deslocamento, e este produto interno é sempre um escalar que será positivo ou negativo consoante os vetores envolvidos tenham a mesma direção ou sentidos opostos. A força, portanto, o valor do produto interno será dado pelo módulo dos vetores envolvidos, ou neste caso da força e do deslocamento, e pelo produto, pelo cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. E, portanto, naturalmente, e tirando proveito da propriedade associativa da multiplicação, nós podemos dizer que o produto interno da força pelo deslocamento é igual ao valor da projeção da força segundo o deslocamento, ou seja, F vezes cosseno de alfa vezes o deslocamento, delta, ou seja, produto da projeção da força segundo o deslocamento pelo próprio deslocamento, o que, em termos gráficos, corresponde a calcular a projeção de F segundo delta, ou seja, traçar a perpendicular a delta, e a sua projeção é F cosseno de alfa, e, portanto, será esse valor vezes o deslocamento, ou, de outra forma, dizer que é o produto da força pela projeção do deslocamento segundo a força, ou seja, calcular a projeção de delta segundo F, que é delta cosseno de alfa, e multiplicar pela força. Portanto, é indiferente a forma como dos fatores é arbitrária, mas os conceitos que iremos aplicar no princípio dos trabalhos virtuais corresponderão fundamentalmente à primeira situação, ou seja, ao cálculo, ou se quisermos à segunda, ao cálculo do deslocamento segundo a força e produção e elaboração desse produto. No caso do momento, será o valor do momento vezes a rotação. Tendo presente o conceito do trabalho, conclui-se então que se a força ou o momento não apresentarem qualquer deslocamento ou rotação, o trabalho será obrigatoriamente nulo. Assim, todas as forças aplicadas às estruturas em pontos que não se deslocam, refiro-me nomeadamente ao caso das reações de apoio, mas também a outras partes da estrutura que possam não mover-se, elas não irão realizar trabalho. Além disso, sendo as forças de ligação entre elementos de uma estrutura iguais e de sinal contrário, qualquer que seja a deslocação, o deslocamento do nó de ligação, a soma dos trabalhos produzido anula-se. Portanto, o princípio dos trabalhos virtuais irá estabelecer que se uma estrutura se encontra em equilíbrio, o trabalho total das forças que nela atuam é obrigatoriamente nulo para qualquer deslocamento virtual. Trata-se de uma condição necessária. Se o corpo está em equilíbrio, todos os pontos que o compõem estão em equilíbrio e o trabalho virtual total das forças que nele atuam é nulo. Mas trata-se também de uma condição suficiente, porque se o trabalho total das forças internas é nulo, estando o corpo em equilíbrio, o trabalho das forças externas também é nulo. A aplicação do princípio dos trabalhos virtuais a uma estrutura consiste, assim, fundamentalmente nos seguintes passos. Primeiro, dada uma estrutura isostática, sujeita a um carregamento para a qual se pretende determinar uma reação ao esforço interno,
Vamos proceder à libertação da reação ou do esforço interno, transformando a estrutura num mecanismo, ou seja, em hipostática de primeiro grau, e vamos aplicar a correspondente reação ou esforço que libertamos. Seguidamente, vamos avaliar o campo de deslocamentos associados à aplicação da reação ao esforço e garantir que o trabalho de todas as forças aplicadas à estrutura seja nulo, correspondente, obviamente, à condição de equilíbrio. Qual é a vantagem da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais? É, obviamente, a da eliminação de todas as forças ou momentos que não interessam ao problema e que estejam, portanto, aplicadas em pontos que não se desloquem. Se o deslocamento virtual considerado for coerente com as restrições impostas pelas ligações, todas as reações e forças internas são eliminadas e somente o trabalho das cargas e momentos aplicados em pontos sujeitos a deslocamento necessitam ser considerados. Quais são os tipos de libertações que podemos ter em estruturas planas? Portanto, a aplicação correta do princípio dos trabalhos virtuais a uma estrutura isostática possibilita, obviamente, o cálculo de uma reação, procedendo à libertação da reação em causa e à aplicação da reação libertada, ou a um esforço interno, procedendo à aplicação da libertação correspondente a esse esforço e à aplicação do esforço que se libertou. Em qualquer destas situações, a estrutura passou a constituir um mecanismo com um grau de liberdade, havendo, portanto, que determinar como se movimenta e estabelecer o trabalho de todas as forças envolvidas no movimento. Quais são as libertações associadas a um encastramento? Bom, para um encastramento nós temos 3 reações, podemos, portanto, ter 3 libertações possíveis. Se quisermos a força horizontal, a libertação a impor será uma libertação que permita ou que possibilite o deslocamento horizontal, ou seja, será um encastramento deslizante na horizontal, sobrando, obviamente, como reações que a estrutura consegue ainda mobilizar as duas restantes, a reação vertical e o momento. Se quisermos determinar a reação vertical, naturalmente que a libertação será idêntica à anterior, mas agora com um deslocamento possível na vertical, sobrando as duas reações, a horizontal e o momento que a estrutura continua a conseguir absorver. Se quisermos libertar o momento, teremos que impor uma rótula e, consequentemente, ficam ainda disponíveis as duas reações de horizontal e vertical. E, portanto, chamam a atenção. Inicialmente temos 3 reações. Se quisermos determinar uma delas, vamos escolher um tipo de libertação que baixe em 1 grau de liberdade as ligações desta ligação. Se estivermos a tratar de um apoio fixo ou de um apoio móvel, o que é que se passa? Portanto, no caso dos apoios fixos, têm 2 reações, as 2 forças. Se quisermos determinar a força horizontal, pois então vamos transformar este apoio num apoio móvel com reação ainda capaz de absorver forças verticais. Se quisermos a reação vertical, pois o apoio móvel será na direção oposta, continuando o apoio a agarrar a força horizontal, mas chamo a atenção, portanto, partimos de um apoio em que havia 2 reações, ao libertarmos uma delas, o apoio passou a ter menos 1 grau de liberdade. Finalmente, se estivermos num apoio móvel, obviamente só tem 1 grau de liberdade, que é o da reação envolvida, e, portanto, se quisermos libertar esta reação, é pura e simplesmente retirar todos os apoios à estrutura e, consequentemente, a reação sobrante é 0. Portanto, é sempre importante perceber que um apoio, quando libertado um dos seus esforços, uma das suas reações passa para um tipo de apoio com 1 grau a menos de liberdade.
Se estivermos a fazer a análise de libertações de esforços internos, pois poderemos querer libertar o esforço axial, a libertação do esforço axial corresponde a esta libertação e portanto, depois, se eu quiser determinar, terei que impor o respectivo esforço libertado e propor um deslocamento consentâneo com a libertação que fiz. A mesma coisa para o esforço transverso, a correspondente libertação é esta, que permite passar esforço axial e momento. Consequentemente, se quiser impor a libertação, irei aplicar o esforço transverso na secção, o que dá origem naturalmente a uma rotação dos elementos, neste caso nas extremidades, em que se chama a atenção que, tratando-se de um corpo rígido, a inclinação das barras à esquerda e à direita da libertação terá que se manter igual. Finalmente, se estivermos a tratar de um momento fletor, a libertação é do tipo rótula e, consequentemente, iremos aplicar um momento a esta rótula, um par de momentos a esta rótula, melhor dizendo, e em que as barras irão rodar, tendo que, no fim de contas, sendo o total a rotação das duas barras, o θ. Outro conceito importante é o trabalho realizado por uma carga distribuída. Importa ter presente que o trabalho realizado por uma carga distribuída aplicada numa barra que sofre um deslocamento é igual ao trabalho realizado pela sua resultante no deslocamento sofrido pelo seu ponto de aplicação. E, portanto, se a barra tem uma carga distribuída, se esta barra rodar de um ângulo dθ, consequentemente, na ponta extrema irá deslocar-se L dθ, a meio vão, onde está a resultante desta carga, o deslocamento será metade, será 0,5 L dθ, e, sendo a resultante igual a P vezes L, então podemos dizer que o trabalho será a resultante vezes o deslocamento. Como a resultante é P vezes L, será P vezes L vezes o deslocamento. E como o deslocamento é 0,5 L dθ, pois então o trabalho será P vezes L vezes 0,5 L dθ, ou seja, 0,5 P vezes L ao quadrado dθ. Outro aspecto importante é consciencializarmos que o trabalho é realizado por cargas pontuais em relação a um centro de rotação e, portanto, para isso consideremos um elemento de uma estrutura que vamos considerar que pode rodar, tem um centro de rotação numa das extremidades e que na extremidade oposta estão aplicadas duas cargas, uma carga P e uma carga Q, e que se pretende avaliar o trabalho destas duas cargas quando esta barra sofre uma rotação dθ. Portanto, vamos calcular esse trabalho para esta rotação dθ e tendo por pressuposto que a barra apenas pode rodar na extremidade do centro de rotação. Então, se nós calcularmos o deslocamento da extremidade, ela é igual a Q, o deslocamento será perpendicular à barra, e valerá um delta perpendicular à barra que será L vezes dθ, por um lado. Por outro, o que sabemos é que este deslocamento vai ter uma componente segundo a carga P e uma componente segundo a carga Q, pelo que os trabalhos de P e Q resultam, atendendo a que a barra tem uma inclinação alfa, que o trabalho segundo a carga P é P vezes delta vezes cosseno de alfa, mas se nós atendermos a que o delta é L vezes dθ, portanto, o trabalho será PL dθ cosseno de alfa, mas se olharmos para a figura, o cosseno de alfa não é mais do que A sobre L, e, portanto, se substituirmos este cosseno de alfa na expressão, obtemos então que o trabalho da carga P é P vezes A vezes dθ, ou seja, independentemente da situação, o trabalho da carga P é sempre o trabalho da distância da sua linha de ação, neste caso, em relação ao centro de rotação, que neste caso é igual à distância A. Para a carga Q, o que nós vemos é que a carga Q, o trabalho será Q vezes delta vezes seno de alfa, mas como o delta é, nós já vimos, o L dθ, e por outro lado o seno de alfa não é mais do que B sobre L, concluímos da mesma forma que o trabalho da carga Q é
Q vezes B vezes dθ, ou seja, o trabalho da carga Q, independentemente onde ele está situado, é sempre igual à distância do alinhamento da carga Q face ao centro de rotação pelo valor da carga Q. E, portanto, conclui-se assim que o trabalho de uma força relativamente a um centro de rotação é sempre igual ao produto da rotação pela distância da linha de atuação da força ao centro de rotação. Ou seja, eu sei o centro de rotação, sei qual é a distância dessa linha de aplicação da força relativamente ao centro de rotação, que neste caso será A, de onde o deslocamento será A vezes dθ, de onde o trabalho será P vezes dP, ou seja, P vezes A vezes dθ, a mesma coisa em relação a Q, que será Q vezes B vezes dθ. Para o problema do exercício do exame, o que se pedia era para a estrutura dada calcular a reação A por aplicação dos trabalhos virtuais e, portanto, já verifica, esta estrutura já tinha sido analisada relativamente à sua estatia, já tínhamos concluído que era uma estrutura isostática. Portanto, já foi feita essa verificação, trata-se efetivamente de uma estrutura isostática. A resolução vai então passar apenas por proceder à libertação da reação, passando a estrutura a um mecanismo, e impor à estrutura o deslocamento associado à força ou esforço a analisar e analisar os deslocamentos em todos os pontos onde se encontram aplicadas as cargas. O cálculo do trabalho virtual irá possibilitar a solução do problema. Então, cá está, vamos libertar a reação e aplicar a força, portanto, no apoio A, sendo um apoio fixo, no apoio móvel, desculpem, isto significa que quando eu reduzo o grau de liberdade, eu elimino o apoio, vou aplicar a reação correspondente e agora vamos olhar para a estrutura é isostática, não interiormente, portanto funciona como um bloco único que vai rodar, obviamente, quando se impuser a força RAV, vai rodar em torno de B. Se roda como um bloco em torno de B, a única coisa que há que calcular é precisamente o deslocamento em A para calcular o trabalho da reação, o deslocamento em D para calcular o trabalho da força de 10 kN que lá está aplicado e o deslocamento em G para calcular o trabalho também da força que ali está aplicada. Portanto, vamos impor um deslocamento associado e analisar o movimento. Se eu impuser este deslocamento ΔA, a estrutura vai rodar em torno de B e, consequentemente, vai ganhar esta configuração. Vamos verificar quais são os nós com forças que têm movimento e qual é o respectivo movimento. Portanto, os nós é o nó A, que vai deslocar-se 3 vezes dθ, porque é a distância do nó ao centro de rotação. O outro nó é o nó D, e será positivo porque já agora, porque é de acordo com a orientação o deslocamento é igual ao da força. Depois temos o nó D, que temos uma distância igual a 6 na horizontal em relação ao centro de rotação e, portanto, o deslocamento será 6 vezes dθ e o trabalho será negativo porque o deslocamento é contrário ao sentido da força. Finalmente, no nó G, temos que a distância ao centro de rotação é de 3 e, portanto, teremos uma rotação de 3 dθ e, como o deslocamento é no sentido da força, será o trabalho positivo. E então, estabelecendo a equação do trabalho virtual, resulta que o trabalho será 3 vezes RA dθ menos 6 vezes 10 dθ mais 3 vezes 50 dθ tem que ser 0. Resolvendo em ordem a RA, resulta que o RA é igual a menos 30 kN. Para concluir este módulo, vou rapidamente, ainda para o mesmo exame,
Para o problema 3, em que se pedia calcular as reações, vou só, por uma forma didática e para ajudar a mecanizar e a trabalhar o princípio dos trabalhos virtuais, vou especificar como é que eu poderia calcular as 4 reações, portanto as duas em D e as duas em E, por aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, mesmo ressalvando que, se eu quisesse calcular estas 4 reações, bastaria aplicar duas vezes o princípio dos trabalhos virtuais para o cálculo das reações em D e depois, por equilíbrio de forças verticais e horizontais, obter as correspondentes em E. Mas aqui, por uma questão didática, aplico os 4 princípios dos trabalhos virtuais às 4 reações, mais para fazer realçar os tipos de movimentos que a estrutura vai sofrer e as equações a que obtemos. Portanto, o método de princípios de trabalhos finais também pode ser aplicado, mesmo quando não solicitado, constituindo um excelente auxiliar de avaliação da resolução. Assim, e para a estrutura deste problema 3, do mesmo exame, procede-se de seguida à aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para o cálculo das 4 reações de apoio. Portanto, o método será aplicado às 4 reações para demonstrar que é aplicável a todas elas, embora bastasse, como eu já disse, aplicar às 2 reações de um apoio para obter as restantes. Portanto, vou começar pela determinação da reação vertical em D. Para a aplicação do método, há que libertar a restrição associada, ou seja, vamos passar o apoio fixo a um apoio móvel e aplicar a correspondente reação vertical em D. Passamos a ter um mecanismo e agora é para este mecanismo que vamos analisar os movimentos. Portanto, esta é a estrutura. O que é que nós podemos, olhando para a estrutura, concluir? Ponto número 1, que a barra BE apenas pode rodar em torno de E, porque está fixa em E, porque o deslocamento da barra B, do deslocamento do ponto B da barra BE tem de ser perpendicular à barra BE. Olhando agora para a barra ABCD, aquilo que concluímos é que o nó D só se pode mexer na vertical, porque a barra AD só pode rodar em torno de B, porque o ponto B não se move. Portanto, consequentemente, o que temos é que o deslocamento desta estrutura corresponderá a uma rotação da barra ABCD em torno de B. Este deslocamento vai mobilizar a força distribuída, o momento, a força concentrada em C e, obviamente, a reação em D. E será, portanto, estes 4 trabalhos que vamos ter que calcular. Portanto, admitindo que a rotação é dθ, temos que a rotação da barra A é dθ, em A, e que essa rotação tem o mesmo sinal do momento fletor, porque o trabalho será positivo. Temos que, no ponto resultante da carga distribuída, nós vamos ter um deslocamento que será a distância 1 metro vezes o dθ, ou seja, será apenas dθ, e será com o mesmo sentido o deslocamento da força, porque o trabalho será positivo. No que diz respeito à carga de 6, está à distância de 2 do centro de rotação, logo o deslocamento será 2 dθ. O deslocamento é contrário à força, logo o trabalho será negativo. E, finalmente, o trabalho da reação que nós pretendemos determinar, ela está a uma distância de 4 do centro de rotação, portanto será 4 vezes dθ e o trabalho será positivo. A aplicação do princípio dos trabalhos virtuais resulta então que o deslocamento vertical em E é dado por 10 vezes dθ mais 5 vezes 2 dθ menos 6 vezes 2 dθ mais 4 rdv dθ igual a 0, de onde se conclui que RdV é igual a menos 2 kN, que é o valor idêntico ao que tivemos na resolução do problema 3. Se quisermos determinar a reação
vertical em E, pois agora o que temos que fazer é libertar para aquele apoio E a força, o deslocamento vertical e aplicar a reação vertical. Vamos fazer a análise dos deslocamentos possíveis desta estrutura. E, portanto, o que é que sabemos é que a estrutura, que o elemento A, B, C, D só pode rodar em torno de D, portanto a barra AD apenas pode rodar em torno de D porque o deslocamento de B é perpendicular à barra. Assim sendo, por outro lado, sabemos que o nó E só se pode deslocar na vertical, portanto, se o ponto B também só se pode deslocar na vertical, então se isto significa que a barra BE vai apresentar uma translação na vertical. Consequentemente, se passarmos agora ao cálculo dos trabalhos e à deformação, portanto, a estrutura, quando eu empurrar no sentido da reação, ela vai subir rodando depois em torno de D. Análise dos trabalhos, o que concluímos é que esta barra, portanto, a barra AD vai sofrer uma rotação dθ. O deslocamento em B será 4 vezes dθ, que será o deslocamento idêntico em E. No que diz respeito à rotação da barra AD, ela terá uma rotação de dθ, portanto o trabalho do momento será dθ, mas será contrário ao momento, logo que o trabalho é negativo. O deslocamento na resultante da carga distribuída é oposto em um sentido contrário e, portanto, o trabalho será negativo, mas essa sua resultante está à distância de 5 metros do centro de rotação e, portanto, o deslocamento será 5 dθ, mas será negativo. No que diz respeito à carga concentrada de 6, está à distância de 2 e o deslocamento será negativo, portanto, será 2 dθ e o deslocamento negativo. O trabalho será, portanto, negativo. E, finalmente, no caso da reação, já vimos que vai ter o mesmo deslocamento que no nó B, que está à distância de 4 e, portanto, será igual a 4 dθ e o trabalho será positivo. Consequentemente, a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais resulta esta equação função de R e V, o que resolvendo em ordem R e V, obtém-se uma resultante igual a 18 kN. Valor, insisto, idêntico ao da resolução do problema 3. Passando agora à determinação da reação horizontal em D, para a aplicação do método, o que tínhamos que fazer era libertar a reação horizontal em D e obter, portanto, passar um apoio móvel com a respectiva força horizontal. Fazendo uma análise à estrutura, vemos que ela só pode rodar em torno de BE, em torno de E, a barra BE, só pode rodar em torno de E, onde o deslocamento do nó B é perpendicular à barra BE. Por outro lado, o nó D só pode deslocar-se na horizontal. Isto significa que a barra AD vai também ela ter de rodar em torno de E. E, portanto, toda a estrutura roda em torno de E e, consequentemente, podemos proceder ao cálculo. E se essa rotação for dθ, podemos proceder ao cálculo, naturalmente, das rotações. A rotação em A será dθ, que é, obviamente, contrário ao momento e o trabalho será negativo. A rotação da carga distribuída será 5 vezes dθ. O trabalho será negativo. No que diz respeito à carga concentrada, temos que ela está à distância de D de 2 dθ e, consequentemente, será também um trabalho negativo porque é contrário à força. E, finalmente, o deslocamento do nó D é igual a 3 vezes dθ e, consequentemente, o trabalho será positivo.
Portanto, a aplicação dos trabalhos virtuais possibilita a escrita da equação do trabalho virtual em função da força horizontal e, consequentemente, resulta então que a força horizontal será de 24 kN, idêntico ao valor já obtido na resolução do problema 3. Finalmente, para a aplicação do método, ao cálculo da reação associada à reação horizontal em E, então vamos proceder de forma idêntica, libertando a ligação em e aplicando a reação horizontal. Como tal, fazendo a análise da estrutura, concluímos que automaticamente que a barra ABCD está presa em D, só pode rodar em torno de D, onde o ponto B vai ter de apenas se poder mover na perpendicular. Já no que diz respeito ao Noé, ele só se pode deslocar para a esquerda ou para a direita, onde facilmente, pela sua perpendicular, se conclui que o seu centro de rotação está igualmente em D, onde toda a estrutura estará a rodar em torno de D. E, portanto, a barra BE também roda em torno de D. Consequentemente, podemos então estabelecer os deslocamentos e as rotações dos diferentes nós. O momento, a extremidade A vai rodar de dθ e é no sentido do momento onde a rotação, o trabalho será positivo. O deslocamento da carga vertical será de 5 dθ e dará um trabalho positivo porque tem o mesmo sentido. A mesma coisa com a carga de 6, que está à distância de 2, portanto será 2 dθ e o trabalho será positivo. E finalmente a reação em E, temos um trabalho positivo e está à distância de 3 do centro de rotação, portanto será 3 dθ com um trabalho positivo. A aplicação do princípio dos trabalhos virtuais resulta na equação em função de E em que todos os termos são positivos, onde a força E terá que ser obrigatoriamente negativa e, neste caso, igual a menos 24, valor este que está de acordo com o que obtivemos na resolução do problema 3.